livro de Marcos, capítulo de número 6, verso de 14 a 29. Diz assim: Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam: Elias. Ainda outros diziam: é profeta, como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: É João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou? Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: Você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de, chegando a uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e pessoas importantes da Galileia. A filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: Peça o que quiser e eu lhe darei. E fez este juramento: O que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: O que me direi? A mãe respondeu: A cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: Quero que sem demora o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João Batista. Ele foi e o decapitou na prisão. E trazendo a cabeça num prato, entregou à jovem. E esta, por sua vez, entregou a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram no túmulo. Deus e Pai, leitura, Senhor, da tua palavra. Nos ajude, Senhor, a compreender a tua palavra, a entendê-la, Senhor, e poder passar para os meus irmãos, e que aprendamos aqui uma grande lição que tu tens para dar para nós. Ilumina nossas mentes, nossos corações, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
meus irmãos, eu li esse trecho agora, mas já li várias vezes, e muito me deixou magoado, triste, abatido. A gente medita nas injustiças que o mundo faz, que os homens cometem, a gente se sente. Parece que eu volto àquele período e vejo aquela cena de um homem sendo decapitado, para que a sua cabeça servisse de libação para alguém. Então, com o coração machucado aqui, vamos trazer essa palavra que Deus nos deu. E eu separei 3 versos, como de costume, verso 14, o de número 20 e o de número 25. Irei tentar equacionar essa palavra aqui para o nosso coração. Meus irmãos, o verso 14 diz a frase: Jesus havia se tornado conhecido. O rei Herodes Antipas não era judeu. Ele fazia parte do povo idumeu, que tinha origem não em Jacó, o patriarca da bênção, mas em Esaú, um homem que plantou o hedonismo, o homem que se tornou inimigo como nações do povo de Deus. Bem, meus irmãos, foi caro isso aqui, que ficou caro também para Herodes, para sua mulher e sua enteada. Muito triste. Vamos ver isso um pouco mais na frente. O verso de número 20 fala sobre João, sabendo que era homem justo e santo. Herodes tinha a ficha de João. Aliás, ele gostava de ouvi-lo, mas quando ele denegria a sua mulher, que estava casado com um homem errado, porque ele era o cunhado dela, casado com o irmão dela, com o irmão dele. Era errado para o povo, para a sociedade daquela época, meus irmãos. Bem, o rei, amados, ele mexeu com alguma coisa errada, que era, amados, para o povo da bênção de Deus, mas ele não era a bênção de Deus. Mas ele mexeu com o homem da bênção, um homem santo e justo. Meus irmãos, todos que seguem a Jesus Cristo têm essa máxima de ser, não esteja praticando, mas é um santo, é um justo, é para ser justo e ser, amado, alguém, meus irmãos, que seja um homem santo. Nós temos essa alcunha da fé, somos cristãos, somos de Jesus. O verso de número 25 trata-se da cabeça de João Batista, que trouxe um constrangimento grande para o Herodes Antipas. E ele se precipitou com as palavras e disse: moça, sua dança foi linda e por ela eu quero pagar o seguinte: peço que você me pedir até a metade do meu reinado, eu dou para você. Isso é um juramento diante dos militares, das autoridades, dos amigos, das pessoas que estavam lá no banquete, naquele momento. Não é?
fez um pedido que, como diz, né, Bibi, uma sinuca de bico para aquele. Eu nem joguei sinuca, mas eu vejo o povo dizer. Ele entrou numa situação de vexame, porque com vergonha de negar a moça e com vergonha de deixar feio para os seus convidados, ele preferiu praticar a injustiça contra João Batista, um homem santo e justo que amedrontava ele com a santidade dele. Vamos ver essas três questões agora na nossa mensagem. O primeiro ponto, amados, Jesus havia se tornado conhecido. Olha que ele era rei, pertencia também à Galileia, e Jesus morou na Galileia, não morou com a mãe dele em Nazaré, onde nós estivemos lá, mas ele morava em Cafarnaum, onde eu estive lá, que aliás lá teve, nós vimos lá a sinagoga destruída, onde Jesus Cristo ali disse as palavras: hoje se cumpriu a palavra de Deus de Isaías, o ano do jubileu. E disse mais: aqui o Filho de Deus foi ungido para trazer libertação aos cativos, para curar todos os enfermos. E dali ele foi expulso da sinagoga. Mas ele morou ali em Cafarnaum, onde o próprio rei tinha o seu palácio. Meus irmãos, Jesus Cristo tornou-se uma figura muito conhecida, primeiro porque ele veio ao mundo como o prometido de Deus ao primeiro casal, Adão e Eva, o filho da mulher que veio na plenitude dos tempos de Gálatas 4:4. Ele estava na terra e as multidões eram atraídas por ele, primeiro para ouvir a palavra doce, a palavra dura ou suave dele, para as pessoas se maravilharem com as palavras do Senhor Jesus, e mais, curar, amar todos os enfermos, expulsar os demônios. Ele estava ali para cumprir o mandato dele como homem encarnado, o Filho de Deus. Meus irmãos, nós fomos todos vitimados com o pecado de Adão. Nós nascemos do pecado, mas pela graça de Deus, eu e vocês foram escolhidos por Deus. Nós não tivemos essas iniciativas todas. Ou foi por alguém que nos convidou, por Deus ter mandado, ou porque algo nos atraiu, ou procurei Deus. Mas não era por nossa vontade própria que nós queríamos ser de Deus, mas era pela vontade de Deus que nos escolhe para servi-lo. Meus irmãos, em 3 anos de ministério, o Senhor Jesus amado, ele percorreu por muitas cidades, ele aglomerou muitas multidões, irmãos, que ia ouvi-lo, que iria ver as suas ações para com o povo. As pessoas ficavam ouvindo as pregações, ele falava sobre a salvação, amado, e das operações de milagres na vida das pessoas. E esta notícia chegou no palácio, bagunçou o rei, que estava agora triste, como diz o texto, que a gente vai já falar sobre isso, porque ele até gostava de João Batista, mas entrou numa situação incômoda e teve que mandar decapitar ele por uma atroz ação. Meus irmãos, o rei Agripa, ele não esperava o Messias. Você sabia que era o Messias? Ele não era judeu, ele era indumeu, ele era
hedonista, não era judeu, então ele não esperava o Messias, né? E mesmo que esperavam ele, negaram ele, não aceitaram ele. Ele veio por uma promessa do Pai. Meus irmãos, o povo de Deus chamado Hebreus, né? Irmãos, não esperavam o Messias, mas ele veio e eles foram batidos. Parece que a carteira do bingo dele bateu e ele não passou batido, não ganhou o prêmio. Estou aqui citando negócio de jogo, né? Tem nada a ver. Muito bem, meus irmãos, né? A população, amado, vinha sofrendo. Primeiro que a população vivia sob a opressão de Roma, vivia sob a opressão do domínio estrangeiro, vinha como um sinédrio que não reconheceu o Messias porque eles passaram batido. Meus irmãos, vamos ver em segundo lugar agora, João, sabendo que era homem justo e santo. Quem disse isso foi o rei Herodes. Como é que ele decapita um homem justo e um homem santo? A pena passasse a fazer a uma moça que não era a moça, era nas entrelinhas a mãe dela, Herodias. E ele não queria passar com a palavra por baixo dos seus amigos, convidados, que honraram o banquete do aniversário do rei. Meus irmãos, a mulher do rei Herodes, ela vivia sob pressão, acusação do próprio João Batista, que ela era uma mulher, irmãos, não própria para aquele homem. Ela era uma mulher indigna de casar com aquele homem, o irmão dele, né? O rei Herodes, irmãos, em sua festa de aniversário, irmãos, que promoveu esse banquete para os seus amigos, para as autoridades, para as pessoas importantes, os militares, as pessoas que ocupavam ali a Galileia, amados, foram todos convidados pelo rei, amados, e todos de forma especial. O verso de número 22 diz assim: a filha Salomé, né, de Herodias, entrou no salão e dançando agradou ao rei Herodes e aos seus convidados. Então o rei abriu a boca precipitadamente e disse: minha filha, você dançou bem demais. Você, com nossos dizeres locais, deitou e rolou. Você foi demais, né? E aí ele disse precipitadamente: agora eu quero lhe premiar, peça a mim o que você quiser, eu dou até metade do meu reino para você. E ela disse: um momentinho só, eu vou aqui ao lado. Mamãe, a senhora viu aí, quer que eu peça a ele? A cabeça de João Batista. E aí então voltou e disse: eu quero a cabeça de João Batista agora. E o rei entristeceu, mas quis manter o seu juramento, quis manter o pedido daquela moça. E aí então mandou os executores executar e tirar a cabeça do Batista, dar numa bandeja e colocar a irmã Naide na mesa ali que ele estava, ali ao lado, entregar a menina que estava ao lado ali. Está aqui o seu presente, meus irmãos. Que presente, hein? Após o rei, amados, o Herodes, para agradar a filha da sua mulher, Salomé, fez então um juramento para ela pedir o que ela quisesse, como eu já disse. E como a mãe deu um sim sobre a cabeça, ela foi pedir, né? O que você me pedir? Perguntou. Para concluir, amados,
a cabeça de João Batista. Iniciamos essa mensagem dizendo que o rei ficou atordoado. Até disse assim: será que essas perturbações, o aparecimento desse homem aí chamado de Jesus, não será ele a ressurreição de João Batista? Ele estava na sua mente impregnada, ele estava vivendo momentos difíceis, aquele rei, certo? Momentos difíceis. Ele diz aqui o texto, verso 25, que ele ficou triste, ele não tinha maneira de se livrar, amados, daquela situação que chegou aquele pedido daquela moça. Olha, meus irmãos, Herodes era um homem muito importante, não é? Muito importante em toda a Judéia. Não é? Um rei que preferiu fazer a vontade, amado, diga de passagem, a vontade dele, e por esse motivo ele ficou triste com a vontade errada que ele teve de ter feito algo tão ruim, né? E de atender a própria enteada, filha da sua mulher, amado, a cabeça de João Batista. Meus irmãos, o rei fez algo muito mal contra um homem bom. E assim, amado, tem sido as pessoas que durante o tempo todo, amado, têm procurado fazer as coisas ruins e ilícitas para as outras. O rei fez algo mal, amado, sendo um rei que quer fazer coisas boas, ele fez uma coisa errada, amado, porque ele trocou a vontade digna pela vontade indigna para cometer um assassinato malvado naquele. Concluindo, meus irmãos, a perturbação de Herodes, amados, o fez, amado, achar que Jesus Cristo era João Batista. Ele ficou perturbado, né? Achou até que ele teria ressuscitado. Ele ouviu as vozes depois daquele banquete, dia depois, e aquele jovem galileu arrebatando as multidões, curando as pessoas, libertando das opressões malignas e trazendo a mensagem da redenção. O justo, amado e consagrado João Batista, amado, ou qualquer um justo como eu, você, qualquer outros que segue a Deus, pode desagradar alguém, como hoje no mundo inteiro, amado, quem crê em Jesus Cristo, há países que vai dizer que é de Jesus, eles querem logo matar. Se você disser que é da Igreja de Cristo também, meus irmãos, né, para cometer as injustiças dessa vida. Amados, o troféu da maldição daquela jovem foi a cabeça de um homem justo, de um homem santo, amado, e que veio, amados, mazelas para aquela família, e como morreu Herodias, e como morreu aquela Salomé Herodias, morreu como? Morreu picada por uma cobra venenosa, e a sua filha morreu matada pelo próprio rei, pelos seus soldados. Ela morreu, como diz a tradição. Meus irmãos, precisamos, como cristão, avaliar a questão da justiça e a questão da injustiça. Olha, meus amados, que a tristeza e os seus males e os seus parentes mora, sabe onde? Dentro do coração, amado, das pessoas. Mais cedo ou mais tarde, eles perdem. E mais, irmãos, alguém disse: ao concentrar-se em mim mesmo, amado, só vejo minha condição de nudez e de miséria, amados, não é? Mas ao se
é encontrar em Deus, eu sinto conforto, segurança, porque Ele nos dá a justiça que nós precisamos. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.